Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E seguimos falando sobre Neemias, concluindo hoje o capítulo 5, onde ele traz a sua oração diante de Deus. No versículo 19 nós temos escrito: Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Afinal, por que Neemias fala disso? Não devemos ser humildes? Isso não tem nada a ver com humildade, tem a ver com saber reconhecer quem somos e aquilo que fazemos, seja para o bem ou para o mal. E nos versos anteriores, nós percebemos o quanto ele agiu bem. Neemias capítulo 5, versículo 14 ao 18 nos diz: Desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além dos 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Neemias, ele escolhe o caminho de não ser como os governadores anteriores, porque ele temia a Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho, de todas as espécies. E nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias não ficava cobrando as pessoas naquilo que era dever delas para com ele, mas pelo contrário, ele se preocupava em restituir ao povo aquilo que os governadores anteriores a ele faziam de errado. E temos outros relatos na Bíblia de pessoas que colocaram diante de Hashem, diante de Deus, as suas próprias obras. Por exemplo, o rei Ezequias, que ao ouvir que morreria, orou a Deus e disse, lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 2 e 3, Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Depois disso, o Eterno, tendo ouvido a oração, mandou o profeta Isaías dizer, nos versos 5 e 6, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Yeshua mesmo, ao nos ensinar a orar, diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Vemos em todos estes casos que há uma retribuição da parte do Eterno conforme os nossos atos. Não adianta ficarmos orando infinitas vezes, se não buscarmos aperfeiçoar nossas midot, nossos traços de caráter. É sobre isso que aprendemos na fé judaica quando falamos de midah keneged midah, ou medida por medida. Em Pirkei Avot, capítulo 3, versículo 19, temos um ensinamento do Rabi Akiva que disse, tudo está previsto, e o homem tem o seu livre arbítrio. O mundo é julgado com benevolência, e tudo depende da maioria das ações praticadas. Pensando nisso, qual é o nível de nossas boas ações? Será que somos do nível de Neemias, que não agiu conforme os governadores anteriores por causa do seu temor para com Deus? Ou mesmo somos como o rei Ezequias, que era filho do rei Acás, um rei idólatra que fazia o que era mal perante o Eterno? Ezequias escolheu o caminho inverso do temor e da obediência. Nós podemos nos justificar diante de Deus dizendo que é nosso histórico familiar, que não tivemos a oportunidade de fazer o certo, ou podemos ser como estes homens inspiradores. Podemos e devemos ser pessoas melhores a cada dia, mas para isso, sugiro que comecemos todos os dias
a tirar pelo menos 5 minutos para Deus. Shalom.